Rapaziada, é isso mesmo que vocês leram no título. Tá chegando ao fim o maior ano da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então esse vídeo vai ser uma delícia. Você se sente aí, fique confortável, pega um negocinho pra comer, uma pipoca, pega um refrigerante, fique confortável porque hoje a gente vai relembrar as maravilhas e o caos que foi esse ano de 2021 pro Palmeiras. Vem comigo. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos ao último vídeo do ano, sim, o último vídeo de 2021 pra gente relembrar muito do que a gente passou durante esse ano, porque foi caos, tiveram vitórias épicas, tiveram derrotas doloridas, a gente vai relembrar tudo aqui, eu preparei um conteúdo legal pra vocês, então ajeite-se aí na sua cadeira, porque a gente vai relembrar muita coisa bacana, não quero enrolar vocês, só dá o seu like antes de você esquecer, se você ainda não tá inscrito, inscreva-se aqui no canal, bicho, estamos quase batendo os 30 mil, imagina chegar em 2022 já batendo 30k aqui no canal, chegar no ano novo com o pé na porta, né? Então inscreva-se aqui se você ainda não tá inscrito e se você quiser fortalecer o nosso trabalho, se você acha que ele merece ser valorizado, clica no primeiro link da descrição. E vambora! Meus queridos, o negócio é o seguinte, eu preparei uma retrospectiva, digamos assim, a gente vai meio que mês a mês relembrando tudo que aconteceu pra gente ter noção de quanta coisa aconteceu em 2021. Quando eu tava preparando esse conteúdo, eu fiquei de cara porque aconteceu muita coisa. Então a gente já começa com janeiro e o primeiro jogo do Palmeiras no ano é simplesmente esse. Palmeiras 3-0 no River em Avejaneda. Jogo inclusive que rendeu essa foto aí, que eu acho uma das melhores fotos da era Abel aqui no Palmeiras, eu acho uma foto maravilhosa. Essa vitória, a gente vai bater muito nessa tecla durante o vídeo, que a gente não tem noção do que foi esse ano e das coisas que a gente venceu esse ano. Essa vitória do Palmeiras é uma das maiores vitórias de um clube brasileiro na história da Libertadores, porque foi um 3-0 na Argentina contra o time que era o bom time, o melhor time da América, o time do Galhardo, que é o melhor trabalho da América e tudo mais. E a gente foi lá e meteu 3-0 nos caras. Isso foi só o primeiro jogo do ano. E aí, o próximo jogo que eu vou relembrar aqui é simplesmente o oposto, o jogo que a gente sofreu pra caramba, talvez um dos jogos que eu mais sofri do Palmeiras em toda a minha vida. E para muitos que estão assistindo, tenho certeza que também. Teve VAR anulando pênalti, anulando gol, teve o Everton catando muito, teve o Emerson Santos tirando a bola em cima da linha. Quem lembra disso? Tudo isso nesse jogo que a gente se classificou para a final da Libertadores. Ainda em janeiro, teve o 4-0 contra o Corinthians, sim, olha só, tudo isso no primeiro mês do ano. Um jogo que o Palmeiras amassou o Corinthians, massacrou o Corinthians, 4-0, época que o Luiz Adriano ainda jogava futebol, né? Que beleza. E claro, o título da Libertadores no finalzinho de janeiro, um título, cara, épico, uma final de Libertadores depois de mais de 20 anos. Cara, eu já falei isso mais de uma vez aqui no canal, ganhar uma Libertadores com gol no último lance do jogo, no último lance não, nos minutos finais do jogo, eu acho que não existe nada melhor que isso. Acho que a gente atingiu o ápice naquele dia, naquele momento, nesse momento aí da foto do gol do Breno Lopes. Cara, tudo isso só em janeiro. Em fevereiro já vem a primeira frustração do ano, que é o Mundial. Foi realmente um baque, né? Porque a gente tava animado pro Mundial e tudo mais. Claro que era muito difícil vencer e o Palmeiras não tinha obrigação nenhuma de vencer o título, mas a gente, né, podia pelo menos chegar à final e a gente acabou perdendo até a disputa de terceiro lugar. Então foi um baque bem grande na época. Só que a gente chega em março com mais uma taça da Copa do Brasil da temporada 2020. Quem lembra? A gente amassou o Grêmio, mas no primeiro jogo ainda teve aquela expulsão do Luan. Quem lembra que ele deu a cotovelada no Diego Souza, né? E a gente amassou o Grêmio, venceu por 2-0 o segundo jogo. Então, bicho, já são 2 títulos, uma derrota dolorida no Mundial, tudo isso só no primeiro trimestre do ano. Olha quanta coisa a gente vivenciou. E aí a gente entra em abril com outras 2 derrotas muito doloridas. A primeira é essa da Supercopa do Brasil, jogo que foi muito bom, o Palmeiras jogou bem. Aquele gol do Rafael Veiga, gente, o primeiro gol do jogo do Rafael Veiga, se o Palmeiras vence esse título, esse gol estaria nos mais bonitos da história do Palmeiras, tá? Esse gol seria muito mais lembrado, ele não é tão lembrado assim pelos torcedores, porque a gente perdeu esse jogo, mas foi muito frustrante, porque a gente teve a vitória nas nossas mãos nos pênaltis, perdemos os pênaltis, enfim, acabamos perdendo esse título. E outra que foi muito dolorida
favorita foi a Recopa, né? Que foi outro que tava nas nossas mãos. A gente tomou o empate no último lance, teve pênalti na prorrogação para ficar na frente do placar. O Gomes perdeu o pênalti, depois a gente perdeu nas disputas. Então, mais duas derrotas que deram uma balançada e que frustraram bastante. Mas ainda no mês de abril a gente iniciou a nossa caminhada do que seria a caminhada do Tri, né? Iniciamos a Libertadores 2021 com esse gol do Renan no último minuto contra o Universitário. Quem lembra na nossa estreia 3-2, com 5-0 para cima do Del Valle. Depois vencemos Defensa, vencemos o Del Valle fora de casa, enfim. Iniciamos nossa caminhada da Liberta, mas em maio veio outro baque, que foi a derrota do Paulistão pro São Paulo, um Paulistão que na fase de grupos e tudo mais o Palmeiras não deu muita bola, mas que na final escalou aí a maioria dos titulares. O Abel foi muito criticado por esse jogo, a gente até fez um vídeo aqui explicando quais foram os erros do Palmeiras nessa final, então foi um momento que gerou um grande baque, seguido por outro, que foi a eliminação pro CRB. Gente, a gente tá chegando no fim do primeiro semestre, olha quanta coisa já aconteceu, já teve 2 títulos, já tiveram várias derrotas que prejudicaram bastante o ânimo, né, da torcida, dos jogadores, do elenco, enfim, muita coisa acontecendo em só um semestre, no primeiro semestre, claro, de 2021. Aí a gente vai para julho, se classificando para as quartas de final da Libertadores, né? Com essa vitória contra a Católica, 2 vitórias por 1-0 no Chile e no Brasil, chegando às quartas da Libertadores, que a gente disputaria em agosto. Contra quem? Contra o São Paulo. Cara, esse é um dos ápices do ano de 2021 para mim, porque é um negócio muito grande. Primeiro que o São Paulo era pintado como favorito por causa do Paulista, que eles foram campeões em cima da gente. Segundo, que tinha aquela disputa entre Abel e Crespo. Basicamente, estava sendo melhor do que o Abel em basicamente todos os confrontos do ano. Então tinha mais esse favoritismo pro lado do São Paulo. E aí o Palmeiras vai lá no Morumbi, empata o primeiro jogo com um gol de falta do Patrick de Paula, um jogo super nervoso, um jogo que o Palmeiras estava conseguindo equilibrar as forças. E aí no jogo de volta o Palmeiras amassa o São Paulo, faz aquele 3-0 no Allianz Parque. É um jogo que para mim marca muito o retorno do Dudu, porque foi o primeiro grande jogo do Dudu nesse retorno ao Palmeiras. Ele já tinha feito um jogo muito bom no Morumbi, mas esse no Allianz Parque, que ele faz o gol do 2-0, que era basicamente ali o gol da classificação, né? O gol que deu um respiro pro Palmeiras. Então, cara, foi realmente um negócio muito grande, era um tabu muito grande, era um tabu que os São Paulinos se orgulhavam muito, e acho que a gente, é mais um negócio aí que a gente não tem noção do tamanho. Quebrar esse tabu em 2021, eliminar o São Paulo em Libertadores, é um negócio que machucou muito eles, e eis que chegamos em setembro, o mês dessa classificação maravilhosa, e cara, quanta coisa aconteceu em 2 jogos, né? Nessa semana entre os 2 jogos de Palmeiras e Atlético Mineiro pela semifinal da Libertadores. Primeiro, claro, o que tá aí na imagem, né? O pênalti que o Hulk perdeu. Um primeiro jogo nervoso e que o Abel sofreu muitas críticas depois do primeiro jogo pela estratégia que ele adotou, por não ter se preocupado muito em atacar, por ter segurado o 0-0 em casa. E aí a gente chega para um segundo jogo muito nervoso contra o Galo num Mineirão lotado, o Palmeiras enfrentando também a torcida do Atlético. O Palmeiras toma o primeiro gol e, claro, o Abel faz esse sinal, um sinal que ficou muito marcado e que ele fez em outros jogos depois e que os jogadores fizeram depois. Ficou muito marcado uma imagem da final da Libertadores, depois que o Palmeiras faz 1-0, o Dudu virando para os jogadores e fazendo o mesmo sinal do Abel, virou um mantra aí desse Palmeiras do Abel Ferreira. Então ele faz esse sinal. Quem faz o gol da classificação mais uma vez é o Dudu e, cara, é muito merecido isso, é muito bacana a história do Dudu nesse retorno ao Palmeiras em 2021, fazendo o gol de classificação à final da Libertadores, depois daquela falha do Natan, o Verón roubando a bola e tudo mais, e aí depois de tudo isso, para fechar com chave de ouro, a gente ainda tem o Abel comemorando pro vizinho. Cara, olha quanta coisa aconteceu só numa classificação, a gente tá em setembro ainda, olha quanta coisa aconteceu nesse ano. E vejam só, estamos em setembro, da semifinal até a final, tinham bons 2 meses que muita coisa aconteceu, vocês vão lembrar. O Palmeiras teve uma sequência negativa, como por exemplo nesse jogo aí contra o Red Bull Bragantino, que o Palmeiras tomou 4-2 em casa na volta do público ao Allianz Parque. Então o Palmeiras teve uma sequência ali de 6, 7 jogos sem conseguir vencer, que já gerou uma descrença muito grande, né? Todo mundo falando que o Flamengo ia amassar na final da Libertadores, que era uma época que o Flamengo estava muito bem. E no meio disso, o Palmeiras ainda se recuperou, como por exemplo nessa vitória contra o Grêmio por 3-1 fora de casa, venceu o Santos por 2-0 também com aquele golaço do Veiga. Então uma recuperação providencial ali pra gente também retomar a confiança pra grande final da Libertadores. Mas é claro que um ano caótico como o de 2021, a gente não podia chegar na boa assim pra final da Libertadores, né? Porque teve 10 dias antes
essa derrota para o São Paulo, que, cara, isso foi literalmente o caos, porque 10 dias antes de uma final de Libertadores, o Abel colocou esse time reserva contra o São Paulo, num jogo que o Palmeiras podia afundar mais o São Paulo e tudo mais. O Abel optou por colocar o time reserva por uma questão de planejamento para a final. O Palmeiras perdeu por 2-0 para o São Paulo e, cara, há 10 dias de uma final de Libertadores, todo mundo metendo pau, cara. Todo mundo metendo pau, muita gente pedindo fora Abel, como foram muitas vezes, né, durante esse ano. Todas as vezes aí que tiveram derrotas doloridas e situações um pouco questionáveis que eu citei aqui, teve gente pedindo fora Abel. Então, nesse momento, teve há 10 dias de uma final de Libertadores, gente falando que se perder a Libertadores pode vazar. E, cara, gerou um belíssimo burburinho antes da final. Mas aí, claro, chegamos à final da Libertadores. Uma final em que também aconteceu muita coisa, muito nervosa, que a gente abriu o placar no início com um gol do Veiga, e um gol que a gente aqui no Análise tinha cantado há semanas antes da final. Eu fiz um vídeo aqui explicando como o Flamengo falha exatamente na jogada que o Palmeiras fez o gol. Então, quem tá aqui com a gente sai na frente, mas o Veiga abriu o placar, o jogo ficou nervoso, a gente tomou um empate, e o Daverson foi o herói do título. Que beleza, cara. A gente inicia o ano com o Breno Lopes como o herói do bicampeonato da Libertadores, finaliza com o Daverson como o herói do tricampeonato, e o Palmeiras foi simplesmente... Gente, o Palmeiras é tricampeão da Libertadores. O Palmeiras ganhou 2 Libertadores em um só ano, e o Palmeiras agora é o time com mais títulos, com mais finais, com mais gols, com mais vitórias, o time que defende a maior sequência invicta fora de casa da Libertadores. Vocês têm noção de tanta coisa que a gente conquistou em 2021? Então, cara, depois de toda essa retrospectiva, estou aqui nesse dezembro de 2021, nesse finalzinho de ano, para agradecer por todo esse ano, agradecer ao Palmeiras, agradecer ao Abel, agradecer por todas essas emoções e todo esse caos que a gente viveu. E vocês viram, gente, aconteceu muita coisa em um ano só. Eu ainda tive que segurar algumas partes, né? Não falei muito sobre Brasileirão, enfim, teve muita coisa, teve muro pichado, nem coloquei isso. Dezembro ainda teve nova presidente. Gente, foi muita coisa acontecendo num ano só. E eu também não posso perder a oportunidade, nesse último vídeo do ano, de agradecer a vocês, a você que ficou aqui com a gente durante esse ano, que você que acompanha nossos conteúdos, nossas análises do Palmeiras, dos jogadores, dos adversários. A gente fica muito feliz com a sua companhia aqui no canal. Saiba que em 2022 teremos muito mais, vai vir análise dos adversários do Mundial por aí, de muito mais coisa. Então, muito obrigado a você que fortalece o nosso trabalho, você que valoriza. Mais uma vez, estamos chegando a quase 30 mil inscritos, então inscreva-se. Se você já se inscreveu, pega o link, manda para aquele seu amigo palmeirense, aquele seu familiar, aquele grupo de palmeirenses no WhatsApp, que ajuda a gente bastante. E se você quiser valorizar, quiser ajudar a manter o nosso projeto vivo, clica no primeiro link da descrição que você participa do nosso programa de apoiadores e valoriza, ajuda a gente com o valor que couber no seu bolso em troca de benefícios exclusivos. Um dos benefícios, inclusive, é aprender a analisar junto com a gente. Então clica lá e fortalece. No mais é isso, meus amigos. Muito obrigado pela companhia. Como sempre, tô esperando os comentários de vocês aqui embaixo. Sempre tô trocando uma ideia, sempre tô respondendo. Espero que vocês tenham tido um Natal bacana, um feliz ano novo a todos e a gente se vê em 2022. Tchau, tchau.